Bom, então, contextualizando, talvez seja o primeiro vídeo do canal sobre esses assuntos. Sempre quis falar sobre, porque comecei muito novo no mundo do digital e eu sempre fui apaixonado por esse mercado. Eu acho que hoje eu me sinto bem realizado por estar trabalhando com isso, por estar conseguindo empreender, digamos assim, tá? E esse foi o motivo da criação aqui desse canal. Na verdade, eu já tinha esse canal, como eu falei, sempre sonhei em trabalhar com internet. Eu sempre gravei alguns vídeos, mas com essas temáticas que eu quero trazer, falando mais sobre a vida, ainda não tenho. Eu iniciei com um amigo, mas assim, eu acabava não conseguindo manter a constância por conta que nos demandava muito trabalho, era roteirizado. Então, esse vídeo aqui dá para ver que não está sendo roteirizado, né? Então, a ideia é expor aqui algumas das minhas ideias, trazer algumas experiências sobre ganhos, é, como que eu sobre trabalhar no mercado digital, enfim. E aí com isso eu quero já entrar no assunto, já ser bem direto, porque como eu falei não vai ter roteiro, então eu posso acabar sendo meio prolixo aqui. Bom, os assuntos que eu quero trazer aqui, abordar nesse canal, são um pouco sobre a vida, não só sobre trabalho, não só sobre profissão em si. Desculpa se estiver vindo o vento, é ali do ventilador. É, e aí eu quero abordar sobre, por exemplo, eu me casei bem novo, trazer como que tá sendo, como que é a rotina, como é que se preparar, como é que é se programar, como é talvez tentar se livrar de dívidas, que foi algo que eu passei e estou passando também, enfim. Mas o assunto desse vídeo é iniciar ali um pouco da jornada sobre os conteúdos, que é como que foi a minha jornada. E provavelmente aí no título tá algum tipo de ganho. Até então, os meus primeiros 5 mil com 17 anos. E como que eu comecei, como que eu consegui ganhar esses valores que hoje a gente vê que 5 mil não é nada, mas para um cara de 17 anos, para mim, que vim de uma família nada rica, que para mim, eu iniciei querendo ganhar R$ 500, depois 1.500 que era o meu salário bom, assim, de referência, R$ 2.000, para depois ter ganhado valores bem maior, antes mesmo de ter meus 18 anos, né? Então, como que eu comecei, com o que que eu trabalho? Atualmente eu sou gestor de tráfego, tá? E comecei também com isso, é, digo trabalhando no digital, mas eu comecei empreendendo, eu sempre gostei de empreender. Acho que com 15, 14, 15 anos, eu comprei ali alguns produtos para começar a vender. Montei uma marca de roupa, na verdade, com dinheiro com alguns amigos, dois amigos, só que não demos continuidade porque não tinha dinheiro para produzir mais. A gente vendeu os que tinha saída, ficamos com outros produtos encalhados, começamos, sei lá, com R$ 200, deu para produzir algumas peças, mas a gente não tinha dinheiro para produzir mais nos tamanhos que as pessoas queriam, porque quando a gente vai produzir, produz de PMG, por exemplo, algumas grades, algumas cores, e a gente acabou produzindo em tamanhos que não estavam saindo tanto e produzindo poucos dos tamanhos que talvez iriam ter maior saída. Então a gente acabou ficando sem capital e foi aí a primeira vez que eu quebrei. E o segundo foi quando eu fui vender roupa com a minha esposa que na época era minha namorada. Comprei lá umas roupas femininas. Como não era um mercado do qual eu entendia, eu acabei comprando as peças que também não tinham saída. Esse não foi o problema com o tamanho, e sim com o modelo, que era um tamanho único, era os bodies assim que mulheres vestem, né? E a gente acabou pegando um modelo que eu achava que iria sair, não saiu, não foi o público que de fato comprou. É, ele eram bem melhores os modelos que eu escolhi, mas não era o que o público que a gente estava conseguindo vender queriam, né? E aí a segunda vez eu quebrei, consegui vender tudo esse, mas eu não era o mercado que eu queria recomprar mais para vender mais novamente. E aí por terceiro, que foi onde deu certo, entre aspas, eu vendi roupa com um amigo, também porque até então era o que eu conhecia que tinha mais acessível para a gente encontrar revendedores, enfim. E eu sou daqui de Fortaleza. E para a gente aqui é um dos maiores polos quando se fala de confecção, enfim. Então vem muita gente de outras cidades, outros estados para vir comprar peças aqui. Então é muito fácil de encontrar alguém para te revender. Foi o que a gente fez, foi lá na feira atrás, encontramos algumas peças para poder fazer a venda. Encontramos lá shorts do jeito que a gente queria e tal. Começamos a colocar na internet, criamos um Instagram e conseguimos vender. Foi vendendo, vendendo. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa que falava sobre tráfego pago.
E eu fui me interessando, então enquanto a gente vendia as roupas, eu fui estudando sobre o mercado digital, sobre o tráfego pago, enfim. Como eu sempre já estava ali nesse meio, até que eu me encorajei de que eu iria começar. Então, com o dinheiro das vendas de roupa, quando a gente decidiu ali que já iria virar o ano e a gente já não queria mais vender, eu pelo menos não, porque eu já tinha trabalhado com vendendo peças e não foi uma boa experiência, não gosto do modelo muito, né? E aí eu já estava decidido que eu iria, quando a gente virasse o ano, eu iria parar, porque geralmente cai muito as vendas nesse período de começo de ano, final de ano, que era o período que a gente começou a vender ali em outubro, estava num boom, eu já sabia que iria começar a cair quando virasse janeiro. Então eu iria pegar ali o lucro que a gente teve do que investiu, algumas peças iriam sobrar se a gente fosse vendendo bem, mas eu não queria mais continuar. E foi aí que eu já estava estudando sobre tráfego pago, prospectei alguns clientes. E aí com isso eu consegui os meus primeiros 3 clientes em janeiro de 2021. Eu ainda não tinha 17 anos, eu tinha 16 anos e eu completo em fevereiro. Consegui meus 3 primeiros clientes, perdi. E aí depois eu posso entrar mais em detalhe como foi essas experiências com clientes, mas eu comecei dessa forma. Estudei, vi um cara lá falando sobre estudar sobre tráfego pago, enfim, que até eu já acompanho. E fui, me embarquei no mercado, fui pesquisar no YouTube. Na época eu não tinha dinheiro para comprar curso online, tá? Então eu tive que estudar no YouTube e depois comprei um curso baratinho de R$ 50. Para quem acha que não funciona, para mim funcionou. Deu para eu ter uma base, depois eu fui investindo, fui conseguindo os clientes. E aí como que foi para bater o marco assim de é, meus primeiros 3, 4, 5 mil reais, até 6 mil, se eu não estiver errado, eu bati ainda com 17 anos. Eu não tenho mais as planilhas, eu queria mostrar, porque eu gravei esse vídeo aqui baseado em um que eu vi que é editor de vídeo, que ele compartilhou também, que é o Vitor Romão. E também caiu por acaso para mim o vídeo dele e gostei demais, por isso que eu estou gravando. Me ajudou a também ter uma outra visão sobre o mercado, confirmar a visão que eu tinha do qual é bom o mercado digital, independente do que você faça. Ele, no caso, é editor de vídeo e, enfim, tem mercado para todo mundo, né? E por isso que eu resolvi trazer aqui, quem sabe eu posso ajudar outras pessoas, né? E aí, com isso, eu peguei esses primeiros clientes, que foi os primeiros 3, depois fui em paralelo, eu gostava muito, eu comecei até estudando e aplicando a parte de gerir redes sociais. Então eu peguei um cliente, como eu já tinha noção, antes de até iniciar como gestor de tráfego, eu já tinha noção de conteúdo, então eu peguei um cliente que também incluiu conteúdo, só sei que o contrato ficou quase R$ 2.000. Então só desse cliente eu já bati quase 2.000. Aí eu fui juntando outros e outros e outros, até que eu, com ainda 17 anos, eu consegui bater a marca de R$ 3.000. Para ser bem sincero, o meu objetivo inicial era bater pelo menos os 500, porque antes de trabalhar com tráfego pago e antes de começar a empreender, que eu comecei ali no período da pandemia, eu tinha passado numa vaga da Caixa de jovem aprendiz da Caixa Econômica e eu iria trabalhar lá e até onde eu lembro era por volta de R$ 500, o salário mensal, mais os vales ali, né, de transporte, refeição, enfim. E aí eu estava bem empolgado para começar ainda. Assim, eu sempre quis ter empresa, ter negócio, mas eu achava que eu precisava ter, juntar um dinheiro para depois começar. Ainda não conhecia o mercado digital, que eu simplesmente posso começar, prestar um serviço, enfim. E aí eu tinha essa mentalidade, que eu iria juntar um dinheirinho e depois iria investir. Até que veio a pandemia. No dia de eu começar, foi ali onde começou, no dia de eu começar lá na empresa que eu fui selecionado, eu iria ver a pandemia. Assim, foi anunciado na semana. E aí no dia que eu ia começar, teve algum alarde maior, não sei se começou o lockdown, enfim. Até que eu recebi a ligação. Na verdade, recebi a ligação, não. Eu liguei porque não me respondiam nem nada. Eu liguei para saber como é que ia ficar em questão da vaga, porque que como é que ia ficar, onde é que eu ia pegar a farda para começar, enfim. Até que disseram, não, a gente não vai começar porque teve a pandemia aí, o coronavírus, ainda não estava com esse nome de pandemia, se eu não estiver errado. Enfim, e aí até que eu perdi a vaga, e foi onde eu fiquei trancado dentro de casa e foi
consumindo conteúdo até que apareceu depois, sobre empreender. Comprei o livro do Flávio Augusto. Enfim, estou falando isso só para contextualizar que não foi 100% do zero. Por quê? Muita gente, pode ser que nesse vídeo também, me pergunte como que começa. Hoje em dia, obviamente, eu sei dar o norte bem melhor, mas até 2000 e, sei lá, 24, 2023, eu não sabia orientar muito bem, porque eu não comecei sendo gestor de tráfego. Hoje, eu, sendo bem sincero, me considero bem, um nível bem avançado como gestor de tráfego, como um profissional de marketing, mas antes eu não comecei com tráfego pago nem com marketing. Hoje também muito da base do conhecimento que eu tenho é de experiências práticas, tanto atendendo cliente, quanto eu sofrendo ali na pele de empreender, entender sobre comportamento do público quando eu investi errado nos produtos, enfim, tá? Então, por isso que eu falo, talvez se surgir perguntas aí do pessoal, hoje em dia eu sei direcionar mais, posso estar ajudando vocês aí nos comentários, mas antigamente eu não sabia responder porque eu não comecei em uma ordem certinha de estudo, foi aos poucos, foi na prática, enfim. Então, voltando sobre a marca do valor que eu atingi, foi por volta, como eu falei, dos 17 anos, eu consegui bater esse valor de R$ 5.000. E, para ser bem sincero, quando a gente baixa, a gente não acredita, porque, como eu falei, eu queria ganhar os R$ 500 inicialmente, porque eu tinha sido selecionado lá para a vaga, então era a base que eu tinha, pô, os R$ 500. Depois, eu tinha como base R$ 1.500, porque eu via até a minha mãe, que ganhava por volta desse valor, alguns familiares, eu sempre considerei que eu não tinha um padrão de vida ruim. Então, pelo menos eu sabendo que eu ganhasse aquele valor ali, eu sozinho, ainda sem filho, só tinha minha namorada, conseguiria me virar bem. Hoje em dia eu vejo que eu não conseguiria, né? Mas, e aí eu vou deixar para outro vídeo também, para entrar no assunto sobre os ganhos mais atuais, né? Como que foi bater os primeiros R$ 10.000, ainda com, acho que eu tinha 18, 19 anos, né? E aí, enfim. E aí, a gente no começo tinha essa meta de R$ 1.500. Depois eu bati rapidinho com um cliente. Pô, é possível e mais. A gente ainda, a gente mesmo trabalhando com isso, já vendo várias pessoas, também ficamos desconfiados. Por que que eu digo também? Porque no começo minha mãe também tinha essas dúvidas, pessoas próximas, porque a gente ainda não está acostumado. Hoje em dia é bem mais. Hoje em dia bem mais pessoas falam. Minha mãe já conhece, já encontrou pessoas, mas até eu mesmo na época nem conhecia gente próxima que trabalhasse com o que eu trabalho. Por exemplo, a edição de vídeo a gente conhece diversas pessoas, um designer gráfico, mas um gestor de tráfego, que é o que eu sou, não conhecia ninguém próximo, para ser bem sério, eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E aí também, obviamente, para mim que sou novo, só da internet tinha essa desconfiança, imagina pessoas que não são acostumadas, né? Então, quando eu bati esses primeiros valores e fui vendo ali os primeiros clientes de negócio da minha cidade, até minha mãe começou a acreditar mais, eu também me senti mais confiante. E aí, quando eu bati os primeiros R$ 2, R$ 3.000, foi um marco muito interessante, porque, inclusive ninguém soube, porque é, eu não queria falar, né? Então eu fui juntando muito dinheiro. Eu ainda, nesse período, eu consegui juntar meus primeiros 10, R$ 12.000, ainda com, acho que eu tinha 17 anos, né? Ainda com 17 anos, 17, 18 anos eu tinha conseguido juntar, tá? E aí até que eu abri uma agência depois, enfim. E eu vou entrar nesse assunto, que é justamente a ideia daqui do canal. Eu vou iniciar aqui falando como que foi o período de 17 anos, depois talvez o meu 18, que foi o período que eu abri a minha agência e, entre aspas, fali a agência. Não fali porque, para mim, falir é quando você, de fato, sai devendo, fica sem dinheiro no caixa. Não foi o caso, eu só, de fato, fechei, que talvez depois eu possa explicar mais, né? E aí foi um marco muito interessante, como eu falei, que até hoje eu me surpreendo, porque pra gente que é de dentro do mercado digital, valores como os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, R$ 10.000 são valores bem próximos, não são irreais. Mas para quem é de fora, ver um moleque de 17 anos, 16 anos ganhar esses valores, parece algo muito distante se não for você sendo artista, né? A gente acredita muito gente sendo artista, mas aqui dentro da internet, se não for com isso, é muito difícil de ter esse crédito, né? E por isso que eu mesmo desconfiei de mim mesmo no começo, né? Bom, queria só começar a ter a abertura aqui dos vídeos no canal. Vou abordar mais sobre isso.
ao longo dos outros vídeos que eu for produzindo, tá? Trazer outros assuntos, quem sabe vocês tiverem dúvidas aí nos comentários, a gente vai conversando. Meu Instagram, vou tentar colocar aqui na tela. Esse vídeo não vai ter muita edição, mas vai ter tanto aqui na descrição, quanto vou colocar aqui também um nomezinho aqui. Mas meu Instagram, que eu uso assim profissionalmente, é Gabriel Vidal, Gabriel com 2B e Vidal com 2L. Então, se você tiver dúvida também, quiser trocar uma ideia, a gente se fala por lá. Valeu e até o próximo vídeo.